Ok, meus amigos, hoje são dia 29 de setembro de 2019, são 15 horas e 40 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe aí o Primeira Linha Web Rádio. Nós estamos aí com o portal primeiralinhaonline.com, Primeira Linha Web Rádio, estamos também no nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, toda a rede que compõe o Primeira Linha, sempre trazendo novidades, sempre trazendo novos assuntos. E hoje, mais uma vez, eu tenho aí a alegria de falar de uma entidade que a gente tem um respeito e um carinho muito grande, que trata-se de uma instituição seríssima, que faz realmente um trabalho que merece todo o nosso carinho a nível Brasil e a nível internacional. Estou recebendo aqui o pastor Paulo Fernando Pinho Andrade, nascido na cidade de Porto, em Portugal. Ele é casado com Paula, tem 6 filhos e 2 netos. Ele está no Brasil desde 2008. E na Remar há 20 anos. Ele é o diretor-presidente da Remar Brasil, para os cumprimentos aí do nosso ouvinte e telespectadores. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder conversar com vocês. O prazer é todo nosso. Para que vocês possam ter uma ideia do que nós estamos falando, para aqueles que não acompanhou ainda a nossa última reportagem, a Remar Internacional, a Remar aqui no Brasil também, eu vou fazer um breve resumo. A Remar Internacional é uma ONG, organização não governamental, teve seu início na cidade de Vitória, Espanha, em 1982 e se espalhou em 5 continentes no mundo, começando a acolher pessoas com dependência química e, com o passar dos anos e conforme a necessidade de cada país, foi expandindo sua atenção social, acolhendo crianças, adolescentes, jovens e idosos no estado de abandono. Passa e acolhe também em alguns países crianças e adultos portadores do vírus HIV. E dentre outros muitos programas de ajuda social, a Remar Internacional também realiza trabalhos em presídios e possui muitos restaurantes gratuitos. Olha, hoje a Remar está em mais de 64 países e trabalha sempre a favor do necessitado. Nós temos aí para vocês entrarem no site, basta você escrever Remar Internacional, vocês vão ter mais informações dessa instituição que realmente tem deixado aí a sua marca registrada como uma instituição séria, porque todos da Remar, olha que bacana, trabalham de forma voluntária, todos eles trabalham de forma 100% voluntários e não recebem verbas do governo também. Eles vivem de doações espontâneas de empresários, doações de pessoas, de instituições, de entidades, enfim, é um trabalho que merece aí a nossa atenção. E mais uma vez o Primeira Linha Web Rádio, hoje recebendo aqui, como eu já disse, a visita do pastor Paulo, que é o presidente Remar Brasil. Pois é, vamos lá, pastor Paulo, o senhor está aí nessa labuta há 20 anos, né? Trabalhando aí frente à Remar e hoje como presidente, logicamente o senhor já tem um diagnóstico do que mudou nesses últimos anos no Brasil. Como é que o senhor vê a Remar hoje no Brasil? Bom, em realidade eu cheguei há 10 anos ao Brasil, porque Sim. Eu era o presidente da Remar Bolívia, já que eu tomei uma decisão na minha vida de ser missionário e de ir pelo mundo a contribuir com essa obra social. Nós chegamos aqui no ano 2008, onde a Remar Brasil já vinha fazendo um trabalho de acolhimento de dependentes químicos, há 20 anos que ela existe aqui, e nós viemos com esse ímpeto de aumentar e melhorar a qualidade de atendimento desses jovens com problemas de drogas, álcool, crack, e outras problemáticas que levam a eles à marginalização social. E vim com a minha família, isso. Chegámos no Rio de Janeiro, ali fomos muito bem acolhidos, começamos a fazer o trabalho que nós chamamos de busca ativa, anjos da noite, e pelas ruas, recolhendo os jovens, trazendo-los para as nossas casas. Daí, do Rio de Janeiro, viemos para São Paulo e estamos há 10 anos morando em São Paulo, ainda que sempre, em Guarulhos, né? Em Guarulhos, ainda sempre viajando muito os outros 5 estados ao qual a Remar está fazendo um trabalho de acolhimento desses jovens, não? Ela nasceu assim, a Remar, com essa, vamos a chamar, vocação para trabalhar com dependentes químicos, mas o coração de Deus é tão grande e a necessidade na sociedade era tão enormes, ampla, né? Exato. Que afinal pois, nos vimos no dever também de começar a acolher crianças, de começar também a ver idosos
em situação de vulnerabilidade, haver mães, e então aí fomos ampliando e desenvolvendo mais outros projetos que hoje se estabelecem no mundo inteiro, não? Ainda que a Remar realmente ela nasceu e ela se vocacionou muito com a dependência química, lá nos anos 82 em Espanha, com a problemática da heroína. Aí então vimos a necessidade de trabalhar um pouco essa área e desses drogados que foram recuperados, estender a obra pelo mundo inteiro, não? Pastor Paulo, a gente sabe das dificuldades que toda instituição que trabalha aí, digamos assim, com a caridade ao próximo, ela luta para sobreviver. As despesas não são pequenas. Acolher uma pessoa dependente químico, seja de bebidas, drogas psicotrópicas, ou psicodislépticas, ou psicoanalépticas, né, que são as drogas aí que você, inclusive na farmácia também se compra drogas, né? A gente sabe que a despesa é imensa, né, para manter essa pessoa. Vocês vivem de doações, né? E a pergunta que eu faço a nível de Brasil, nesses últimos anos que o senhor atua até diretamente aqui no país, como é que o senhor tem visto aí a comunidade brasileira ao trabalho da Remar? Bom, em realidade eu vejo que a sociedade brasileira ainda não tem a cultura do voluntariado bem desenvolvida, como na Europa, por exemplo, não? Em que faz parte da cultura, pois, doar móveis usados, pois tratar de levá-los para instituições, etc. Aqui está um pouco num processo ainda de desenvolvimento, mas com altos e baixos. Nós só temos a agradecer às cidades onde nós estamos trabalhando, porque realmente com esses móveis, roupas e todas as doações que nós recebemos, nós conseguimos manter os nossos bazares com as portas abertas e com esses fundos garantimos a sustentabilidade do projeto. Além da particularidade de manter o tratamento gratuito, não? Uhum. Porque as pessoas ficam 1 ano connosco, não pagam para serem acolhidas, o que leva a nós a ter que buscar recursos para garantir essa gratuidade com empresários, mercados, poder público também. A receptividade do empresariado, como tem sido? Muito boa, muito boa. Sempre que se nos dá a oportunidade de contar o trabalho da Remar, eu creio que contra factos não há argumento. Com certeza. Ninguém poderá ficar insensível frente a uma necessidade de um trabalho tão sério como é o trabalho da Remar. Então eu creio que até agradece o empresário de poder encontrar alguém credível, de onde ele possa direcionar algumas das suas excedentes ou ajudas ou até economia, não? Porque sim, não? Claro. É um trabalho que nos diz respeito a todos, lutar contra a marginalização social, não? Essa luta de vocês vem em conta num momento muito difícil do Brasil. A gente sabe que quanto pior a situação financeira de um país, as consequências para o uso da droga e outros tipos de atividades, digamos assim, não lícitas, ela aumenta, né? O que vocês têm sentido nesses últimos anos, principalmente com esse período difícil do Brasil? Em realidade, as drogas, o consumo de drogas, a violência e tudo isso, ela sempre vem aumentando, não? Não tem como reduzir essas estatísticas tão trágicas, até porque a própria Bíblia, não, fala acerca de um aumento, nos últimos tempos, um aumento da violência, da iniquidade. Então isso é algo que não nos assusta, é algo que nós realmente estamos vendo dia a dia e nos estamos preparando para poder criar mecanismos de ajuda ao aumento das drogas, com mais casas de acolhimento, ao aumento também de pessoas em situação de moradores da rua, com os restaurantes solidários, e sabemos que é um trabalho que não vai diminuir, que sempre vai aumentando, pelo qual nós temos que estar preparados para enfrentar essas demandas. Enquanto à crise do país, bom, em realidade se nota mais noutros âmbitos, não? Quanto toca ao nosso trabalho, eu creio que ela aumenta, não? Uhum. É um trabalho que, como eu sempre digo, vem trabalhar para a Remar, porque nunca vai faltar trabalho aqui no nosso meio. Sempre está necessitando de voluntários, sempre, né? Vai haver pessoas com vontade de suicidar-se, pessoas com problemas de adições de drogas, pessoas com problemas na sua casa, na sua família. Então sempre vai haver um espaço para que nós possamos apresentar o trabalho da Remar
e, sobretudo, pregar o Evangelho que queremos, que é a solução para essas famílias e a solução para o mundo, não? Esse trabalho da Remar Brasil, e a gente teve a oportunidade com o Capelão Amorim de bater bastante papo sobre esse lado. A gente sabe que a Remar vem crescendo, vocês vêm abrir novas unidades a cada momento. Qual a expectativa sua como presidente diante desse trabalho que vem sendo realizado? Bom, nós dependemos muito dos voluntários, não? Mas nós estamos sentindo agora, ou por outra, se nos está abrindo uma porta lá no Mato Grosso, não? Em Rondonópolis, e temos uma dívida com Santa Catarina também, porque já estivemos lá, iniciamos o trabalho lá, mas tivemos que recuar pela situação de obreiros e isso, mas estamos com muita vontade de atingir esses dois estados de uma forma mais rápida, não? Ainda que o objetivo é sempre chegar ao máximo de lugares onde possam fazer o trabalho. Sim, sim. Para que a pessoa possa fazer parte da Remar, né? Alguém pode estar nos ouvindo nesse instante em alguma cidade do Brasil, né? O senhor como presidente pode deixar bem claro aqui agora, e a pessoa sabe que, né, eu quero implantar aqui na minha cidade a Remar. Não existe. Qual que é o procedimento? O que o senhor exige dessas pessoas? Bom, essas pessoas elas devem entrar em contacto com a nossa central de voluntariado, que ela está em Guarulhos, ao qual posso passar já o telefone, sim, que é o 24525322. 24525322, Guarulhos, né? Guarulhos, código 11. Código 11. E a pessoa apresentar-se e a partir daí marcar uma entrevista, porque tem que haver uma entrevista pessoal, para vermos as possibilidades, não somente de encaixar esse voluntariado, senão também de poder estabelecer o trabalho da Remar nessa cidade. Sim, agora que o senhor está fazendo uma visita hoje a Sete Lagoas, a nossa região, juntamente com o Capelão Amorim, que é daqui também, a gente pode dizer que também fruto da terra, e nessa visita ela tem um objetivo, parece que vocês têm aí para ser realizado entre os dias 25, 26 e 27 de outubro, né, o 7º Congresso Internacional. Vamos falar um pouquinho desse congresso? Sim, nós estamos viajando, ou eu pessoalmente estou indo, visitando todas as nossas casas para fazer um convite aos acolhidos, às famílias e aos colaboradores para que participem deste evento, não? Este evento ele se celebra uma vez por ano. Neste ano nós vamos contar com a presença do fundador da Remar Internacional, que é um ex-gerente de um hospital que foi alcançado pelo Evangelho e foi o primeiro a abrir as portas das suas casas para receber esses dependentes químicos e a partir daí estender a obra. Ele vai estar connosco esses 3 dias e outros palestrantes como o presidente da Remar Argentina, o secretário de Segurança Pública Gilvan Passos de Guarulhos, a minha pessoa e outros mais que vamos estar dando um testemunho e pregando o Evangelho, não? Nesses dias, usando também o teatro como uma forma evangelística, testemunhos, histórias de vidas de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através da Remar e passar 3 dias nesta faculdade, que são 3 dias que para nós são 3 dias de festa, não? São 3 dias com certeza. Em Guarulhos, né? Em Guarulhos reunimos a todos os acolhidos. Que é onde o senhor mora, é a sua residência. Nós trazemos os acolhidos todos nesses 3 dias, de Londrina, Curitiba, Vitória, Rio de Janeiro, todos em ônibus, todos eles chegam até à faculdade em Guarulhos. Então imagina o ambiente ali. Vai ser bem competitivo. Uma atmosfera bem bacana. Ali para que a cidade de Guarulhos, no caso, possa ver que há uma solução para as drogas, não? E há solução para a marginalização social. Dentro do que vocês apresentam, dentro do que a Remar faz, vocês já ampliaram bastante, né? Iniciou-se esse trabalho como sendo um trabalho direcionado a dependentes químicos, em seguida, hoje vocês já têm restaurantes, por exemplo, né? Me fala um pouquinho desse restaurante. Bom, esse restaurante ele surgiu vendo a necessidade dos moradores de rua, dos drogados estarem nas ruas sem alimento, não? Sim. Então nós decidimos alugar um espaço e abrir um restaurante gratuito, onde possibilita o alimento diariamente a eles e ao mesmo tempo a possibilidade de eles serem acolhidos nas nossas casas. No momento que eles estão almoçando,
um grupo de voluntários faz a proposta de acolhimento. Então, não só é beneficiado com o alimento, senão também com a possibilidade de sair da rua. Interessante. E entrar dentro... Quer dizer, na verdade, é até uma estratégia interessante, é uma né? estratégia. De se aproximar dessas pessoas, verificar os problemas delas. E os problemas são diversos, né? O capelão Amorim havia dito aqui que quando se encontra essas pessoas nessa questão de vulnerabilidade social, são assim, histórias até difíceis de se acreditar. Casais se separaram, a pessoa desiludiu com a família, né? Mas o senhor deve ter tido nesse período, com toda certeza, muitas alegrias. Me conta uma historinha bacana aí, algo que marcou bastante a sua vida aqui no Brasil. Bom, realmente a minha vida, eu considero ela como uma aventura, não? Porque desde que eu iniciei-me também, aproveito para contar um pouco o meu testemunho no mundo das drogas. Sim. Com 16 anos, usando maconha, com 20 anos, sendo um dependente de heroína, vivendo completamente escravizado por esse vício e passando por situações, acho que te podes imaginar, de quem precisa desse pó para poder viver. Então, essa minha trajetória foi uma trajetória muito desesperante para mim, para a minha família. E depois, com 26 anos, eu conheci a Remar. Cheguei a Remar, depois pedindo socorro. O senhor está com quantos anos hoje? Eu tenho 51. 51. Cheguei a Remar com 26 anos, pedindo ajuda, e as portas da Remar se abriram para mim, e aí eu dei início a essa nova vida, não? Que interessante. Quer dizer, o senhor que foi um dependente químico, conheceu a Remar e hoje é o presidente da Remar Brasil. Porque eu, quando cheguei na Remar, eu já tinha tentado sair das drogas de outro jeito, em clínicas e de outros tratamentos, e na Remar eu encontrei aquilo que eu nunca imaginava encontrar, que foi ter uma experiência com Deus, não? Conhecer Deus, ter experiência com o Evangelho. Começou a sentir uma alegria dentro de mim, uma libertação, que é o que eu mais buscava no momento das drogas, e a partir daí pois senti um chamado, um desejo também dentro de mim de ir pelo mundo. E compartilhar a experiência. Compartilhar experiências. Estive em África, estive em Bolívia durante 5 anos fazendo um trabalho. A África, por ser alguns países da África são paupérrimos, né? Alguns são até muito ricos, porém sua população continua sendo pobre. A gente sabe muito bem a realidade da África. Qual a sua experiência com a África? O que o senhor analisa hoje a África? Na África nós estamos em 19 países. A África, claro, quanto mais pobre é o país ou a cidade onde tu estás, mais se destaca a obra social, porque a necessidade é. Mas a droga também na África? Drogas, cola, outros tipos de drogas talvez um pouco mais acessíveis também. E por outro lado também muito mais prático fazer a obra social, porque, por exemplo, para um restaurante solidário basta levar uma panela e colocá-la no chão e aí está aberto um restaurante solidário, porque as pessoas buscam a panela para alimentar-se. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi os presos em África, não? Presos? Os presos, porque eles morrem dentro das prisões, não? Pela fome, sim, não chega alimento à prisão, as prisões são praticamente como cemitérios, e a Remar desenvolveu um trabalho único lá, entrando com essas panelas de macarrão, de arroz e esses alimentos, e salvando muitas vidas. Que bacana. E dessas vidas que nós salvamos e resgatamos, muitos deles foram usados para fazer a obra social em África. Tem países de África de hoje que são dirigidos por esses muçulmanos que estavam presos, e através da comida e do amor também neles nasceu. Mas são muçulmanos, inclusive? Muçulmanos, sim, países muçulmanos. Que interessante. Quer dizer, a Remar diríamos, ao cristianismo através do alimento que chegava e que não chegava por outros meios. Mas hoje, para fazer parte da Remar, especificamente a pessoa, em termos de religião, ela tem que ser cristão, ou no caso, o muçulmano também faz parte da Remar? Sim, qualquer pessoa pode fazer voluntariado dentro da Remar. Agora, claro, para que ela se especialize ou tenha uma responsabilidade mais alta, digamos assim, ela precisa ter princípios cristãos. Entendi. Até porque é isso. Aí converter um muçulmano é difícil. Não, eu diria que é quase impossível. Em realidade, isso é feito pelo amor.
Sim. pelos frutos do espírito, que é o dar de comer, por exemplo. Eu estou vendo aqui hoje, ao fundo aí na nossa tela aparece o rapaz ali. Quem que é aquele? Ele é o meu genro. É teu genro? É o meu genro que... Esse é o? É o William. William, né? O William faz parte da Remar também. Sim, o William é uma história bem interessante, não? Porque de onde nós temos o nosso escritório, a nossa sede, certo. Ele passava com a sua carrocinha pela rua e ele vivia escondido debaixo das casas, usando drogas, não? Usando crack, estando praticamente vivendo na rua. E claro, e nós estávamos ali, ele todos os dias passava pela casa, até que um dia ele decidiu entrar dentro da instituição. E foi oferecido para ele um acolhimento, foi recuperar-se ao Rio de Janeiro. Entretanto, lá no Rio, ele também recebeu esse evangelho, esse amor de Deus na sua vida, e decidiu ficar como voluntário dentro da obra. Que bacana. E depois disso, depois se enamorou da minha filha e casou com ela. Então, na verdade, ele passava em frente à casa, estava de olho na sua filha, né? Não... E passou a ser o diretor da Remar Brasil, de São Paulo. Certo. E o vocalista da banda Beraca. Que bacana. Tem um outro ali que não está aparecendo na câmera, mas isso. É só ele vir aqui sentar do lado do seu genro ali. William, né? Isso, faça favor, senta do lado lá, que aí dá para a câmera também te focar, tá? Bacana, isso. Esse aí é quem? Esse aí é o... Ele é o Marcelo. Marcelo. Qual que é a história do Marcelo? O Marcelo é o diretor... Não é genro seu também não, né? Não. Tá. O Marcelo é o diretor do Restaurante Solidário. Então, quem melhor que ele poderá contar essas experiências dia a dia que ele tem de mais de 150 jovens todos os dias comendo a comida que ele e o grupo dele fazem. Isso é lá em Guarulhos? Isso é em Guarulhos. Certo. Então ele também era um independente químico, estava na rua, situação de rua, foi alcançado pelo Evangelho através da Remar e hoje é o diretor do Restaurante Solidário. Que bacana. E também faz parte da banda Beraca, que vai estar tocando dentro de um pouco aí na Igreja Evangélica de Jesus. Essa banda que eu estou vendo aqui, né? Essa banda que está aí. Isso vai tocar hoje aqui em Sete Lagoas? Seria onde vai ser? Vai ser onde? Nós temos aqui também, né? E se puder sentar lá do lado, só que vai ficar atrás do pastor, mas chega aqui e dá um tchauzinho aqui. É o pastor Amorim, né? O Capelão Amorim, nosso amigo Capelão Amorim. Você chegando aí, Capelão, puxa a cadeira aí. Não tem a cadeira aí não, mas dá para você sentar do lado aí. Pode sentar do lado aí, né? Agora o microfone, beleza. Não, mas aí o microfone você vai ter que puxar um pouquinho, senão para cá. Para aqui? Esse aí, tá bom. Isso, está lá o Capelão Amorim. E a história do Capelão Amorim com o senhor, como é que aconteceu? Bom, o Capelão Amorim... Eu sei que ele não é seu genro. Não, ele não é. Tudo bem. O Capelão Amorim, ele, quando eu cheguei ao Brasil, ele já era colaborador da Remar. Sim. Já tinha o seu contacto há 15 anos e, bom, ele se apresentou como colaborador e eu me apresentei como novo responsável do trabalho e aí surgiu, logicamente, uma amizade, um amor entre nós, de tal forma que foi ele o canal que Deus usou para abrirmos a obra aqui em Sete Lagoas. Isso tem quanto tempo? Isso tem 6 anos. 6 anos. 7 anos que nós chegámos aqui e eu lembro-me que eu vim com um grupo de missionários para cá e ficámos na casa dele. Ele nos acolheu, ele foi a pessoa que realmente Deus usou para que a Remar hoje tenha salvado muitos sete lagoanos que hoje mesmo estão em acolhimento dentro das nossas casas e foi através da vida dele que nós chegamos até aqui, graças a Deus. Muito bom. Bom, o pastor Paulo, a gente já conversou sobre o congresso, né, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de outubro de 2019. Falamos dessa banda. Qual que é o nome da banda mesmo? Banda Beraca. Beraca. O que significa Beraca? Bênção. Beraca era um vale que está na Bíblia em 2 de Crônicas, capítulo 20. Sim. Tem uma batalha celebrada ali pelo rei Josafá, na época, rei de Judá. E nesse vale, onde foi celebrada essa batalha, onde o povo de Judá venceu os inimigos, pois lhe deram esse nome, o Vale da Vitória, o Vale da Bênção. Que bacana. Bênção Vitória. E hoje, então, a banda Beraca... A banda Beraca, ela está composta hoje por William, que é meu genro e o vocalista do grupo, pelo Marcelo, que é diretor da Remar, do Restaurante Solidário, e também toca o piano.
2 guitarristas e o meu filho também, que é baterista. Não? Que bacana. Quer dizer, é uma família unida pela graça de Deus. O particular dessa banda, que é uma banda que estão 24 horas fazendo um trabalho, que não cobram por fazer música ou por tocar, senão simplesmente adorar e agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. A data de hoje, algumas pessoas obviamente vão assistir esse vídeo, né? No futuro também estarão assistindo, mas a data de hoje é dia 29 de setembro, aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas. A banda Beraca vai se apresentar onde, pastor Amorim? Igreja Evangélica de Jesus. Igreja Evangélica de Jesus, lá do... Ao lado do Clube Náutico. Ah, tá certo. Ao lado do Clube Náutico, que é do pastor... Do pastor Geraldo, meu amigo pastor Geraldo, bacana. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o endereço da igreja. Tá na rua Santa Luzia, mas aqui é fácil. É ali ao lado do Clube Náutico. É que a gente fala ao lado do Clube Náutico, tá fácil, né? A partir de que horas? 18h30. 18h30. Portanto, nós temos que apressar aqui, porque daqui a pouquinho o pessoal tem que preparar. E música eu sei que tem que preparar. Mas o pastor Paulo, é um prazer, foi uma honra recebê-lo aqui. A pergunta que eu faço para o senhor é: dentro desses assuntos que nós conversamos, o senhor quer acrescentar alguma coisa, quer deixar algum recado em especial? Não, somente agradecer aqui à cidade de Sete Lagoas pelo carinho, pela hospitalidade e por dar-nos a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus fez, está fazendo e quer fazer connosco e com todo aquele que crê nele e se coloca à disposição dele. Eu confesso para o senhor, sinceramente, que me emocionou, de certa forma, se eu dizer que foi um dependente químico. De heroína. É uma história extraordinária, quer dizer, uma pessoa foi recuperada pela própria Remar, né, pastor Amorim? O capelão aí, essa história não me contou. Foi recuperado pela própria Remar, né? A Remar trouxe ele para dentro e hoje é o presidente a nível nacional. Extraordinária essa obra, realmente uma obra abençoada, porque só com a bênção de Deus mesmo que a gente consegue ver coisas tão maravilhosas, né? Você vê aí, o senhor ganhou um genro, né? E é um bom genro? É um ótimo genro. Então tá bom, e não seja não para ver. E é um bom músico também? Bom músico também. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Isso é importante. Quer deixar o seu recado final aí, sua bênção, o seu recado final? Agradecer. A palavra que tenho é gratidão por tudo aquilo que realmente Deus fez em nós, nas nossas vidas, na Remar, como instrumento que Deus usa no mundo inteiro para levar a palavra e o alimento a quem necessita, e continuar, que Deus nos dê graça e nos conserve em vida para podermos levar essa solução, não? A quem não tem esperança. Não? Com certeza. Seria isso. Capelão Amorim, alguma coisa em especial? Quer deixar algum recado? Convidar a todos para estarem conosco hoje, se possível, 18h30, na Igreja Evangélica de Jesus. Sim. Ali ao lado do Clube Náutico, vai ser bênção. Com certeza, com certeza. Pois é, minha gente, nós tivemos, portanto, aí essa carinhosa visita nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio do pastor Paulo Fernando Pinho Andrade. Ele que é português, está aqui no Brasil há já alguns anos, hoje como presidente da Remar Brasil, trazendo aí também essa banda, a banda Beraca, banda abençoada Beraca, que vai se apresentar na Igreja Evangélica de Jesus do pastor Geraldo. Mande um grande abraço a ele. E nós queremos desde já deixar o nosso abraço muito carinhoso a vocês. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado a vocês que espalham esse vídeo em toda a rede. E como sempre deixamos no final do nosso programa, nosso agradecimento, aquela mensagem: vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente.